queridos e queridas, a paz do Senhor Jesus, estou eu aqui de volta para dar continuidade ao testemunho da minha conversão. Só que dessa vez eu gostaria muito de falar com você sobre os percalços, né? Algumas coisas que eu tive que enfrentar após a minha conversão. Porque, é claro, a gente sabe que não é tão fácil assim, né? Não é que a gente se converte, fica tudo às mil maravilhas, é tudo uma maravilha, não acontece mais nada. Não, né? Se você é um novo convertido, se prepare, porque você vai passar por muita luta, por muitas batalhas. Mas se você continuar firme com o Senhor Jesus, você vai conseguir passar por qualquer uma delas. Isso eu posso te garantir, tá? Eu tô aqui hoje porque eu não larguei Jesus de jeito nenhum. E eu quero contar pra vocês, eu lembro que no vídeo anterior, eu comecei a falar com vocês que o Senhor resgatou a inocência da minha infância quando me converti. Se você ainda não viu esse vídeo, dá um pulinho lá, assiste o primeiro vídeo que você vai entender do que eu tô falando agora. E eu falei que Jesus fez um resgate da minha infância, né? O Senhor me fez retornar a ser criança. E eu falei lá também que, infelizmente, a minha inocência começou a ser cortada. Antes de eu conhecer Jesus, o diabo ele teve um plano muito ardiloso de querer roubar, violentar a minha infância. Eu disse também que, graças a Deus, eu não passei por nenhum abuso sexual. Eu não fui abusada sexualmente por ninguém. Mas eu fui violentada aqui, ó, na minha mente. Violentada porque eu comecei a ter acesso a certos tipos de informação que para uma criança não faz bem. Não faz bem. A gente sabe que em um determinado período da nossa vida, certas coisas de adulto a gente vai começar a saber. Mas quando a gente tem maturidade para que isso aconteça, né? Ninguém deve ser violentado dessa forma, como eu fui na minha infância com relação a essas coisas. Infelizmente, o que aconteceu comigo ainda acontece com muitas crianças. Muitas crianças. É uma coisa impressionante. Bem, eu vou falar o que aconteceu comigo. O que aconteceu comigo foi o seguinte. Eu devia ter em torno de 8 anos, 7, 8 anos. E eu já comecei a ficar curiosa sobre algumas coisas com relação à vida sexual das pessoas, né? A gente sabe que criança, elas têm essa curiosidade de querer saber certas coisas. Mas muitas vezes quando as crianças vêm perguntar algo pra nós, não é porque elas realmente querem saber daquilo, é porque elas ouviram alguma coisa, viram alguma coisa na TV, né? E elas só querem que você explore mais o assunto. Muitas vezes você nem vai precisar ser tão específico sobre aquilo, porque o que ela quer saber é superficial. Mas eu comecei a me aprofundar mais e saber mais sobre essas coisas. Eu já falei no outro vídeo, vou repetir nesse vídeo. Não gosto de lidar com pessoas que têm muito tabu, tá? Nunca gostei. Principalmente dentro das igrejas, infelizmente, muita coisa, muito assunto não é comentado e é uma hipocrisia, porque por não comentar a gente acaba não explicando, não informando as pessoas e ajudando as pessoas a se blindarem contra certos tipos de situações. Seja consigo mesmo ou até com seus próprios filhos, né? E quando eu digo que a minha inocência começou a ser violada quando eu era criança, foi porque eu comecei a ter acesso a certos tipos de informação que não é para uma criança ter, da idade que eu tinha 7, 8 anos, né? Por exemplo, eu não sabia o que era, né? Mas eu comecei a ver algo sobre masturbação quando eu tinha apenas 7, 8 anos de idade. Não sabia direito do que se tratava, mas aquilo despertou o meu interesse. Qual foi a questão? A questão é que eu comecei a perceber, a saber que ao se tocar a pessoa poderia sentir algum tipo de prazer. E eu era uma criança e eu comecei a entender e a aprender sobre isso. Então eu já vou avisando aqui de antemão que se você não quer saber e não quer ver, não quer ouvir falar sobre isso, pode começar a parar o vídeo por aqui porque eu vou ser bem clara, tá bom? Meu objetivo aqui não é esconder nada de ninguém, né? E eu sempre acreditei que o Senhor usa todas as nossas dores e todas as nossas experiências para ajudar outras pessoas. E é isso que eu tô fazendo aqui, né? Abrindo um parênteses aqui, teve uma pessoa uma vez que me perguntou assim: irmã, você não tem medo ou preocupação de ficar se expondo? E eu falei, não, né? Jesus, você quer mais exposição do que a que Jesus teve, né? Jesus foi pregado numa cruz nu durante o dia na frente de todo mundo, né? Para poder salvar a minha e a sua vida.
Então eu não vejo por que não expor as minhas mazelas, aquilo de que o Senhor me curou e de que eu fui salva, para poder cuidar de outras pessoas. Celular despertando aqui do meu lado. Só um minuto. Bem, vamos lá, começando, reiniciando. Então, toda a exposição que Jesus fez foi para a nossa salvação, para o nosso bem. Nós devemos ser o modelo dele e agir como ele agiu. Então, nós devemos fazer a mesma coisa, ok? Tudo que a gente foi curado, a gente deve usar para salvar outras pessoas e curar outras pessoas. 2 interrupções. Vamos lá, prosseguindo. Bem, então eu comecei a saber o que era isso, né? E com mais ou menos uns 10 anos de idade, eu comecei a ter muita curiosidade com relação a esse universo, né, da vida sexual. E eu comecei a descobrir que existiam revistas, que existiam livros, que existiam esses tipos de material que poderia me dar a informação que eu estava querendo. Até porque, queridos, a minha família não falava sobre isso abertamente. A minha mãe, apesar de ser uma pessoa liberal, ela não conversava comigo sobre isso. Umas poucas conversas que eu ouvi quando eu era criança entre minha família e meus familiares, minhas tias que já eram jovens na época, né? Tinham 17, 18 anos. Foram conversas assim muito chulas, pejorativas, né? Foi o acesso de informação. O primeiro acesso de informação que eu tive sobre sexo foi isso. Então, eu queria buscar mais, eu queria saber mais. Só que eu comecei a achar coisas de níveis terríveis, né? Teve uma pessoa que trabalhou na minha casa, ela era governanta da minha casa. Na época ela cuidava de mim, da minha irmã, cuidava da minha casa, que minha mãe trabalhava muito. E uma vez eu descobri que ela escondia revistas pornográficas em cima do armário da cozinha da minha casa. Descobri por acaso, né? Por acaso, né? O diabo sempre dá um jeito de fazer as pessoas de encontrarem essas coisas, ainda mais sabendo a minha curiosidade para isso. Então eu comecei a ter acesso a essas revistas escondidas dela. Eu pegava aquelas revistas, eu lia, eu via. Eram figuras, eram fotos, né? Coisas muito fortes para uma criança ver, mas eu via. E com isso eu comecei a me acostumar com esse tipo de informação. E aí não demorou muito, queridos, para a masturbação entrar na minha vida, né? E isso com 10, 11, 12 anos, né? Eu tinha um hábito de masturbação, infelizmente, né? Não é nada prazeroso para mim dizer isso, mas isso que aconteceu comigo é muito comum entre crentes. Na época eu era mundana, mas eu sei que hoje é comum. Para vocês terem uma ideia, na escola a gente tinha aula de educação sexual, né? Era algo na época muito pungente, a gente tinha aula mesmo. E eu lembro que as psicólogas da época que davam essas aulas para nós, elas diziam que era normal, né? Um adolescente se masturbar, se tocar, porque elas diziam que isso era algo para conhecer o próprio corpo. E você tem que conhecer o próprio corpo, você só conhece o próprio corpo se você se toca. Então eu achava super normal isso, eu não achava que eu estava fazendo alguma coisa errada, alguma coisa feia, porque eu fui ensinada de que aquilo era extremamente normal. Só que não é, queridos. Não é. E eu só fui perceber como isso é maléfico depois que eu me converti. Porque eu lembro que eu contei no vídeo passado que Jesus resgatou a minha infância. Eu comecei a ser criança novamente. Essa foi a minha época do primeiro amor. Sabe, a época do primeiro amor é uma época em que todos os maus hábitos que você tinha antes de se converter, tudo de errado que você fazia, entra em stand-by, né? É como se Deus estivesse dando um tempo para você se firmar na palavra e crescer no conhecimento dele. E por isso que a gente chama de primeiro amor, porque esse período a gente está apaixonado por Jesus, a gente só quer ele, a gente quer só viver para ele. E todos os pecados que a gente tinha hábito de cometer, os pecados habituais, todas as coisas erradas que a gente tinha hábito de fazer, parece que vai para stand-by, né? E aí fica meio que escondidinho. É como se estivesse assim, dando um tempo para você se firmar. A partir do momento que eu me batizei nas águas, começou a guerra. Né? E quem aqui é batizado em águas sabe do que eu tô falando. Depois que você se batiza nas águas, o convertido, novo cristão, novo convertido, enfrenta uma guerra terrível. E a guerra que o cristão vai enfrentar é justamente naquele pecado que ele tinha prática quando era ímpio. Porque é a sua fraqueza.
né? O diabo vai te atingir na sua fraqueza. Por isso que as pessoas, quando se batizam, elas começam a passar por muitas guerras, porque Satanás vai em cima delas para começar a tentá-las, né? E Deus permite por quê, queridos? Porque quando você é tentado, quando você é provado, você tem uma grande chance de crescimento espiritual e de ser aprovado. É um problema que você tinha quando era ímpio, que quando você se batiza, volta a bater na sua porta, e você precisa aprender a lutar contra isso. Você tem que aprender a não ser mais um escravo do pecado. Porque no mundo você era um escravo do pecado. E quando você se converte, você tem que aprender a não ser mais escravo. E Deus começa a te ensinar a não ser mais escravizado, a manter os seus olhos nele, a buscar socorro nele, tudo que você não fazia antes, né? A mudar a sua visão de que aquilo que você fazia não era certo, era errado. Então eu passei por tudo isso. E depois que eu me batizei, a prática da masturbação voltou, né? E o pior, que eles voltou e eu ficava arrasada. Porque eu sabia que aquilo era errado, o Espírito Santo me incomodava, dizia que aquilo estava errado, que Deus não se agradava daquela atitude, que era para eu pedir perdão. E sempre que eu caía nesse erro, eu chorava, eu pedia perdão a Deus, eu dizia que eu não ia fazer mais, que eu não queria fazer mais. Passava um tempo, estava eu lá fazendo a mesma coisa de novo. Então eu passei um período por muita luta para me libertar dessa questão, né? Porque para mim, no mundo, isso era comum, isso era habitual, né? E aí, quando Deus abriu os meus olhos para que isso era uma coisa ruim, para me libertar disso, queridos, foi uma guerra. E sabe o que é mais triste nessa história toda? Eu não tive ninguém para me ajudar. Eu tinha medo, eu tinha vergonha de falar sobre isso com as pessoas. O que as pessoas vão pensar de mim? O que as pessoas vão dizer de mim? Né? Eu não tinha um pastor na época, eu era de uma igreja super grande, né? Onde, uma igreja grande que eu tô falando, que é grande mesmo, uma igreja de mais de 500 membros, quase 1000 membros, né? Às vezes até 1000. E o pastor não ia me ver, ele nunca ia olhar para mim, né? Um serzinho pequenininho no meio daquela multidão, ele não ia ver nunca. Os líderes tinham um grupo enorme de pessoas para cuidar, e eu não tinha coragem de pedir ajuda, né? Porque eu tinha medo de ser criticada, tinha medo de ser julgada. E eu fiquei naquela luta sozinha, queridos. Eu era uma adolescente, eu não sabia como lidar com aquilo, eu não sabia nada de evangelho, né? Eu já estava lendo a Bíblia, eu já estava buscando a Deus, eu tinha aprendido a jejuar, eu tinha aprendido a orar, eu já fiz muitos jejuns, muitas orações, mas eu precisava ser tratada e eu não encontrei o tratamento que eu precisava naquela época. Eu só deixei esse hábito pela misericórdia de Deus, queridos. Foi pura misericórdia do Senhor, porque acho que o Senhor via tanto o meu desespero, Ele via tanto como eu ficava desesperada quando eu praticava aquele ato, eu sabia que eu estava errada. Deus teve tanta misericórdia de mim que com o tempo eu fui parando, isso foi passando, foi acabando na minha vida, ok? Então, é muito triste a gente saber que as igrejas não falam sobre esse assunto. Tem adolescentes, queridos, desesperados, crentes, tementes a Deus, sabe? Amam o Senhor, amam servir a Deus e não sabem como lidar com isso, estão sofrendo, estão se julgando, estão achando que Jesus vai voltar, eu vou ficar porque eu pratico a masturbação, eu tenho o hábito de fazer isso, Jesus não gosta. A pessoa sabe que é pecado, a pessoa sabe que Jesus não gosta, mas é uma coisa muito difícil de se libertar, porque isso é um hábito, vira um hábito, né? E você desfazer de um hábito errado é complicado, né? Quem faz dieta aqui sabe do que eu tô falando. Já tentei fazer dieta várias vezes, né? Você mudar um hábito alimentar é fácil? Não é. Tem especialistas que dizem que se você consegue manter um hábito saudável por 1 ano, então você já consegue se alimentar corretamente sem problemas. Mas que até você chegar nesse hábito é uma guerra, queridos. Então imagina a pessoa que tem o hábito de cometer uma coisa dessa, né? Uma pessoa que tem hábito de ficar tendo acesso à pornografia, de ficar vendo coisas pornográficas. Na época da minha conversão, depois que eu me batizei, eu não tinha mais hábito de ficar buscando nada pornográfico, né? Nem livros, nem revistas, tanto é que eu rasguei tudo, joguei tudo fora. Mas esse hábito da masturbação foi difícil de me libertar. E eu não tinha ninguém para me ajudar, eu tinha medo, tinha vergonha de falar com a minha irmã, de falar com qualquer pessoa sobre isso. Medo do julgamento, né? E aí, com o tempo, Deus conseguiu me libertar disso. Eu achava, sabe o que, queridos? Eu achava que eu estava infestada de demônios. Eu achava que eu não estava liberta. Porque eu não conseguia parar,
né? Sempre que eu tentava parar, eu não conseguia. Então eu achava que eu tava cheia de demônios, eu achava que eu tava com legião de demônios no meu corpo, porque eu não conseguia parar. Depois de um tempo eu fui entender que não era nada disso, né? Era uma batalha travada pela minha libertação, que eu lutei sozinha. Lutei sozinha, né? Deus me deu vitória, mas um tempo depois, e sozinha também. Sozinha. Então eu faço um apelo hoje para você que é pastor, que é líder, né, que tem muitos adolescentes sob o seu comando. Provavelmente você tem adolescentes no seu grupo que passam por isso, mas só que eles não falam porque eles têm medo de serem julgados, eles têm medo, né? O pecado da imoralidade, o pecado sexual, seja ele qual for, ele é um pecado muito vergonhoso, as pessoas não querem expor, né? E medo de se expor com alguém, a pessoa sai contando para todo mundo, na verdade? Então, seja um líder sério, converse com esse jovem, oriente, ajude ele a buscar ajuda, né, da forma correta, ajuda ele a se livrar dos maus hábitos, sabe? Existe todo um processo pelo qual ele vai precisar passar para ser liberto realmente. E aí depois o Senhor, com a misericórdia de Deus, eu fui sendo liberta disso, graças a Deus, né? Eu não sei dizer em que momento exatamente o Senhor me libertou disso, mas foi gradual e foi gradativo, né? Foi algo gradativo, o Senhor foi me tratando aos poucos. Eu orava muito pela minha libertação, eu pedia muito para o Senhor me libertar, eu pedia muito perdão a Deus, né? E com o tempo, gradativamente, aquilo foi se acabando, foi se esfriando e foi passando, né? E graças a Deus eu consegui me livrar disso. Então, queridos, isso é um assunto muito sério, é um assunto que não cabia só a mim como nova convertida, não. Né? Quantos jovens naquela época não passavam pela mesma coisa que eu estava passando, mas ninguém falava nada. E hoje em dia acontece a mesma coisa, queridos, ninguém fala nada. Fica todo mundo quieto, fazendo de conta que tá tudo bem, mas não tá tudo bem. Se você, adolescente, jovem, ou até adulto, porque tem adulto que tem essa prática, né? Se você tem esse hábito, tem essa prática, está com dificuldade, você precisa de ajuda. Você não vai conseguir vencer isso sozinho. Eu venci sozinha pela misericórdia de Deus, mas foi pura misericórdia de Deus, queridos. Mas se você pode procurar ajuda de alguém, se você pode procurar um local onde você possa fazer uma cura interior, onde você possa fazer uma imersão, ficar uns dias sendo curado, sendo tratado por alguém sério, de responsabilidade. Se você tem essa oportunidade, agarre essa oportunidade e vai buscar sua libertação. Porque Deus quer usar você e Deus precisa te usar, mas você precisa estar liberto. Deus não vai usar alguém que não está liberto. Sabe? E Deus precisa usar você para curar pessoas que estarão passando pela mesma situação que você passou. Amém? Procure ajuda. E você, pastor, líder, ajude. Sabe? Não é fácil lidar com isso sozinho. Eu sei. Eu sei que não é nada fácil. Eu chorei muito. Eu sofri muito para lidar com isso, para poder conseguir vencer isso. Tá bom? Então isso foi um problema que eu passei no início da minha conversão, que graças a Deus depois de um tempo consegui vencer, né? Mas essa situação era apenas uma das situações pelas quais eu passaria ao longo da minha caminhada cristã, né? Porque a gente sabe que quem é cristão passa por luta, vez após outra, sempre tem uma guerrinha aqui, outra guerra ali, umas mais difíceis, outras mais fáceis, mas sempre tem. Porém, Deus está ao nosso lado para nos livrar e nos ajudar em todas elas, sem exceção. Então, esse vídeo de hoje foi um testemunho, mas também um alerta para que, se você está passando pelo que eu passei, ou se você está lidando com jovens e adolescentes, você sabe que está passando por isso, ajude. Ajude o quanto antes, porque esse problema pode afetar o casamento. No próximo vídeo eu vou contar para vocês como foi o meu problema de fornicação, porque eu mantive relação sexual antes do casamento. E eu vou contar como essa atitude errada interferiu dentro do meu casamento. O problema não foi resolvido, não. Só foi resolvido depois que eu me casei, infelizmente. Tá bom? Beijo, fica com Deus. A gente volta no próximo vídeo. Tchau!